Imagina só a seguinte cena. A gente está no centro de uma mansão gigantesca que um dia já foi super magnífica, mas que agora tá tipo apodrecendo por completo. Aham, caindo aos pedaços. Exato, caindo aos pedaços. As paredes estruturais estão desmoronando, o chão tá coberto por uma sujeira que, nossa, é indescritível, e tem cobras venenosas rastejando pelos corredores escuros. Um cenário digno de filme de terror, né? Totalmente. E aí, de repente, as estruturas começam a pegar fogo. As labaredas sobem pelos 4 lados ao mesmo tempo. Mas, em vez de correr para a saída em pânico, quem tá lá dentro simplesmente senta no meio da fumaça e continua jogando uma partida no celular. Rindo, achando que tá tudo ótimo. Sim, como se nada tivesse acontecendo. E hoje, a nossa missão nessa imersão é explorar 2 textos budistas muito antigos que dizem que isso não é, sabe, um pesadelo absurdo ou uma distopia fictícia. Essa é exatamente a forma como a humanidade conduz a própria existência todos os dias. E a genialidade dessas fontes não tá só nesse choque visual, sabe? A metáfora extrema do fogo é usada para construir um diagnóstico, assim, implacável da condição humana. Sem meias palavras. Sem meias palavras. E a partir daí o texto revela métodos incrivelmente complexos e até moralmente ambíguos para despertar as pessoas dessa ignorância. O nosso objetivo na análise de hoje não é olhar para esses textos como se fossem velharias poéticas de um museu. Sim, a ideia não é ter uma aula chata de história. De jeito nenhum. A gente quer entender a mecânica por trás dessas imagens grotescas e o que elas expõem sobre a nossa incapacidade crônica de perceber a realidade. Certo, então vamos destrinchar isso. Porque eu fico impressionada em ver como textos tão antigos conseguem ser tão diretos e viscerais hoje em dia. É atemporal, né? Muito! Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise profunda, onde a gente pega essas fontes filosóficas densas e transforma em ideias para repensar o nosso cotidiano. Vamos lá. Vamos começar estabelecendo a base de toda essa cosmovisão com a nossa primeira fonte, que é o Sermão do Fogo. O cenário histórico é bem específico. O abençoado, o Buda, está num local chamado Gaia. E ele não está falando para leigos, tá? Ele fala para 1000 bhikkhus. Que são monges já dedicados à prática. Isso. E a premissa que abre o discurso é tipo um choque sísmico. Ele declara sem qualquer rodeio romântico a seguinte frase: tudo está em chamas. Essa abertura destrói qualquer expectativa de uma espiritualidade focada só em, sei lá, relaxamento ou numa alienação pacífica. É literalmente um alarme de incêndio soando na mente dos ouvintes. Caramba! A declaração "tudo está em chamas" estabelece logo de cara a urgência de uma crise que não pode ser ignorada de jeito nenhum. E o texto mergulha num detalhamento exaustivo, quase claustrofóbico mesmo, para provar que a palavra tudo não é só um exagero retórico. Ele vai listando, né? Sim, o sermão lista que o olho está em chamas, e as formas que os olhos veem também estão em chamas, o ouvido e os sons, o nariz e os odores, a língua e os sabores, o corpo e tudo que é tangível no mundo material, e coroando tudo isso, a própria mente e as ideias. É um mapeamento completo. Completamente detalhado. Mas o texto dá um passo além do físico, o que torna a coisa ainda mais densa, eu acho. É afirmado que a consciência em si, o contato sensorial e qualquer sensação que surja dessa interação seja uma sensação maravilhosa e agradável, uma experiência terrivelmente dolorosa ou até mesmo uma sensação cinzenta e neutra. Tudo isso também é parte desse incêndio. O que é fascinante aqui é que o texto opera como um manual rigoroso de engenharia reversa da percepção humana. Como assim, engenharia reversa? A sacada principal é entender a anatomia desse fogo, sabe? Os objetos físicos em si, tipo a árvore no parque ou o sabor de uma refeição, eles não estão em combustão literal. O que causa o incêndio é o combustível interno. Ah, entendi. O sermão o especifica com uma clareza bem clínica. Ele diz que a experiência humana queima com o fogo da luxúria, com o fogo do ódio e com o fogo da ilusão. Enquanto esses combustíveis estiverem presentes, o mero ato de ver, ouvir ou pensar gera um incêndio estrutural. Que é o que resulta no ciclo de nascer, envelhecer e morrer. Exato.
além de trazer, claro, todas as tristezas, lamentações, dores e desesperos da nossa existência. Só que, olha, isso levanta uma barreira gigantesca para quem tem contato com esse texto pela primeira vez. Com certeza. Soa de um pessimismo paralisante, sabe? Dizer que a dor, o desespero e o ódio são um incêndio corrosivo é muito fácil de aceitar. A raiva queima, a gente sente isso no corpo. O sangue ferve, né? Pois é. Mas o sermão insiste que uma experiência super agradável, como abraçar alguém que a gente ama, ou uma sensação perfeitamente neutra, tipo observar uma parede branca sem pensar em nada, também são um fogo que inevitavelmente causa dor. Isso soa como a anulação completa de qualquer alegria de viver. É uma pílula difícil de engolir. Muito difícil. Parece um convite a um estado de paranoia constante, onde até o momento inofensivo, bebendo um café em silêncio, é interpretado como uma armadilha letal. Olha, essa reação de repulsa é completamente natural quando a gente aplica a nossa lógica moderna, essa nossa busca incessante por prazer, à leitura do texto. No entanto, é fundamental observar a mecânica da mente que está sendo dissecada ali para aqueles 1000 monges. O problema apontado não é o café, não é o abraço ou a parede branca. Então qual é o vilão real da história? O problema é a reatividade incontrolável. Aquele apego profundo e invisível que acompanha quase toda a interação humana, entende? Tô acompanhando. Quando uma experiência é agradável, a luxúria entra em cena e cria o terror da perda futura, o medo de que aquele momento acabe. Quando a experiência é dolorosa, o ódio gera aversão e mais sofrimento. E na experiência neutra, que parece super inofensiva, a ilusão mantém a mente entorpecida, ignorante da própria fragilidade. Então é uma combustão contínua porque a mente não para de reagir. Exatamente. A mente está sempre reagindo, sempre tentando agarrar as coisas boas ou afastar o que os sentidos captam de ruim. Entendi. Então a solução do texto para apagar esse incêndio não é simplesmente fugir para uma caverna, já que, bom, a mente iria junto com seus próprios pensamentos em chamas de qualquer jeito. Fugir não resolve nada. A fonte fala em encontrar o que eles chamam de estranhamento, que muitas vezes é traduzido como desapego ou desencanto, não é? Isso mesmo. A promessa do sermão é que, quando há esse estranhamento em relação aos olhos, às formas, aos ouvidos e à própria mente, a paixão simplesmente desaparece. E no vácuo deixado por essa paixão, surge a libertação. O ciclo vicioso é quebrado. O texto até diz que o nascimento está esgotado e não há mais nada além. E a eficácia desse discurso parece ter sido fulminante. Foi imediata. Sim, o registro afirma que os 1000 bicos foram libertados de suas máculas naquele mesmíssimo instante. A transformação instantânea daqueles 1000 indivíduos ocorre justamente porque a libertação, nesse contexto, é puramente cognitiva. Não faz sentido arrancar os próprios olhos para parar de ver as chamas. Deus me livre, claro que não. O estranhamento é, na verdade, a capacidade de observar a fogueira sensorial e, através da compreensão total de como o fogo funciona, parar de jogar lenha. Para quem ouvia aquilo que já tinha um rigoroso treinamento contemplativo, ter a engrenagem da própria mente exposta dessa forma foi o gatilho suficiente para desativar o mecanismo de sofrimento. Faz sentido. Só que essa clareza, cirúrgica, levanta uma questão prática muito urgente para nós. Essa análise metódica e árida da mente funciona perfeitamente para 1000 monges isolados numa floresta, com anos de meditação nas costas. Verdade, é um público bem específico. Mas e quanto ao resto do mundo? Como a gente traduz essa urgência aterrorizante de que tudo está em chamas para pessoas comuns? Pessoas imersas em contas para pagar, relações complexas, fofocas, ambições profissionais e toda a confusão da vida em sociedade. É aí que a genialidade da segunda fonte entra. É exatamente para resolver essa impossibilidade de comunicação que temos a parábola da casa em chamas. Que é do Sutra de Lótus, certo? Isso, ela está no capítulo 3 do célebre Sutra de Lótus e surge como uma ponte narrativa magistral. O Sutra de Lótus tem uma importância histórica imensa, justamente por fornecer ferramentas literárias e filosóficas para lidar com inconsistências e dificuldades na transmissão dos ensinamentos. Uma forma de adaptar a mensagem. Exato. O desafio pedagógico é bem claro.
Se a verdade nua e crua do Sermão do Fogo é ininteligível para a mente comum, é necessário criar uma imagem que a mente comum consiga processar. E a imagem escolhida, como a gente falou no começo, é de um grotesco fascinante. Nossa, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto não poupa detalhes macabros de jeito nenhum. A parábola apresenta a casa de um grande homem. É uma propriedade imensa, mas que se encontra em estado de ruína absoluta. Os pilares estão podres, as vigas tortas e as paredes caindo aos pedaços. E o problema estrutural é só a ponta do iceberg. Nossa, sim! O horror arquitetônico é o menor dos problemas. O texto descreve que os cômodos estão cheios de fezes e urina espalhadas por toda parte, com vermes e besouros fervilhando na sujeira. É uma descrição escatológica desenhada para causar asco mesmo. O ambiente interno da casa é construído como um catálogo de fobias, praticamente. A fauna que eles descrevem inclui corujas, águias, cobras, víboras, lacraias gigantescas, lagartos, doninhas e ratos em frenesi. Uma casa de horrores. Literalmente. E para ampliar o terror existencial além do mundo natural, o texto adiciona a presença de fantasmas, demônios e insetos venenosos devorando uns aos outros. Toda essa biologia corrompida e essas entidades sombrias são, na verdade, representações alegóricas. Alegóricas do quê, especificamente? Elas representam as aflições constantes que habitam o que a gente chama de realidade comum. Doenças, rivalidades, velhice e o medo constante da morte. O cenário é o pior pesadelo possível. E é dentro dessa estrutura decrépita e infestada que o grande desastre acontece. O fogo irrompe subitamente. As chamas começam pelos 4 lados, simultaneamente, selando o destino da casa. Não tem para onde correr. Nenhuma rota de fuga óbvia. Os demônios gritam, as bestas entram em pânico absoluto, incapazes de escapar. E o texto narra que a estrutura inteira começa a ceder em meio a um calor infernal. Mas, e aqui entra o ponto crucial, o elemento mais perturbador da história não são os demônios ou as chamas. Sim, a presença das crianças no meio do desastre altera o tom do texto. Deixa de ser um filme de terror para virar uma tragédia profunda sobre a ignorância. O grande homem, que é o dono da casa, está do lado de fora e percebe que seus próprios filhos estão lá dentro. O texto diz que eles são pequenos e não sabem de nada. E o detalhe devastador é que as crianças não estão correndo ou chorando. Elas estão brincando. Brincando. Elas estão tão obcecadas, tão viciadas em suas próprias diversões, no meio da sala, que ignoram completamente que o teto está prestes a desabar em chamas sobre as cabeças delas. O pai vai até a porta, grita em desespero, avisa detalhadamente sobre o fogo, sobre os demônios, sobre o risco de morte iminente. E a resposta das crianças? Nenhuma. Elas não dão a mínima. Continuam imersas nos jogos, sem sequer entender o conceito de perigo. Se a gente conectar isso a um panorama maior, essa dinâmica entre o pai alertando e as crianças ignorando é o coração psicológico da parábola. Lembra do combustível do incêndio que a gente falou no Sermão do Fogo? A luxúria e a ilusão, né? Exatamente. O apego aos sentidos. As crianças não percebem um perigo extremo porque a dependência dos prazeres imediatos restringe totalmente a capacidade delas de avaliar o ambiente real. O entretenimento simplesmente anestesia o instinto de sobrevivência. Ficam cegas. É uma cegueira voluntária, motivada pelo prazer de curto prazo, num ambiente de destruição de longo prazo. Sabe, é muito fascinante tentar transpor isso para o mundo contemporâneo, porque essa imagem veste a nossa realidade como uma luva. Como assim? Bom, a gente pode ver essa casa em chamas como a própria estrutura da sociedade atual ou o colapso do nosso tempo e saúde. As paredes estão caindo, seja por ansiedade crônica, exaustão de trabalho, crises globais, e em vez de buscar uma saída real para o problema, a reação padrão é continuar de cabeça baixa, deslizando o dedo num feed infinito de redes sociais. Ah, o famoso doom scrolling. Isso. O algoritmo, os jogos, as micro-recompensas diárias funcionam como essas brincadeiras das crianças lá na casa. O vício na distração torna a mente absolutamente impermeável
aos avisos de que o ambiente ao redor é tóxico e está colapsando. Nossa, perfeita analogia, porque a distração não é apenas um passatempo inofensivo. Nesse nível de análise, ela é um mecanismo de negação fatal. O pai, ali que representa a sabedoria desperta, constata um fato duro do lado de fora. A verdade objetiva é inútil contra a alienação profunda. Não adianta só falar a verdade. Não adianta. Gritar a realidade factual, tipo, vocês vão morrer queimadas, falha porque o ouvinte não tem os pré-requisitos mentais para compreender a gravidade da mensagem. O apelo racional não consegue perfurar a bolha do desejo sensorial. E essa falha na comunicação leva a narrativa a um ponto de virada que é superético, pragmático e, eu diria, altamente controverso. O pai pensa de forma muito fria. A casa não tem nada de bom, as crianças vão se machucar gravemente se continuarem lá dentro e os alertas honestos estão sendo ignorados. O tempo está acabando. Sim. Então, o que ele faz? Ele decide adotar uma tática radical. A figura que deveria representar a iluminação máxima inventa uma mentira descarada de propósito. Ele muda a estratégia inteira. Vai da educação para a manipulação consciente em prol do resgate. Ele usa a própria ganância das crianças contra elas. Sabendo exatamente do que elas gostam, ele grita lá de fora: atenção, eu tenho os brinquedos mais raros e preciosos esperando por vocês aqui fora. São brinquedos que vocês sempre quiseram. Uma carruagem puxada por bodes para um, uma puxada por cervos para o outro, e a maior de todas, uma carruagem magnífica puxada por bois para o último. Uma isca perfeita. Demais, ele diz. Se saírem correndo agora, eu darei todos esses brinquedos maravilhosos a vocês. E o resultado é instantâneo. Atraídas pela isca do desejo material e egoísta de possuir coisas luxuosas, a distração anterior perde a força. Elas abandonam os jogos velhos no chão sujo, saem correndo pela porta aos empurrões e chegam a uma planície aberta e segura, completamente longe das chamas e dos demônios. Ufa! O pai então senta-se aliviado e feliz, porque evitou a calamidade. O sucesso tático da mentira é inegável, né? Mas a implicação filosófica dessa atitude permeou debates no pensamento budista por séculos. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Porque a gente tem um choque gigantesco aqui. A sabedoria suprema precisou explicitamente mentir para salvar vidas. O que parece um paradoxo. Que o objetivo central da libertação é eliminar a luxúria, extinguir o desejo pelas formas visuais e pelos estímulos sensoriais. A regra de ouro era o desapego. E agora, nesta outra fonte do Sutra de Lótus, a solução para a crise de vida ou morte é inflamar ainda mais a luxúria das crianças prometendo carros de luxo alegóricos. Utilizar o desejo egoísta como motor da salvação não anula a premissa de acabar com o desejo? É uma excelente observação. Mas o texto não se acovarda diante dessa contradição. Na verdade, ele transforma isso no núcleo do seu ensinamento. Essa aparente hipocrisia é resolvida com a introdução de um conceito fundamental e super sofisticado chamado meios hábeis, conhecido pelo termo original upaya. Upaya. E como isso funciona? A premissa dos meios hábeis altera o foco da moralidade. No meio de uma crise terminal, a tradição assume que a prioridade absoluta não é a precisão factual ou a pureza técnica do discurso. A única métrica que importa no momento do colapso é a eficácia da salvação. Os fins justificam os meios, de certa forma. Nesse caso específico, sim. Remover o ser humano do estado de sofrimento se sobrepõe à exigência de falar uma verdade que ele sequer tem capacidade de escutar naquele momento. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza pragmática do ensinamento. É quase um utilitarismo aplicado à pedagogia espiritual, sabe? Se a gente parar para pensar bem, nós usamos essa lógica de meios hábeis em escalas menores na sociedade o tempo todo. Como, por exemplo? Uma analogia perfeita é a atual tendência de gamificação nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar motivação intrínseca para estudar um idioma complexo ou fazer exercícios físicos pesados para preservar a própria saúde. É muito esforço e a recompensa demora, né? Exato. O objetivo real, que é ter saúde a longo prazo ou inteligência fluida, é muito abstrato. Como evitar um incêndio, na metáfora. Então, os aplicativos criam sistemas de pontos,
medalhas virtuais e rankings competitivos. A pessoa se exercita não pela iluminação da saúde pura, mas pela vaidade superficial de ganhar uma medalhinha de ouro virtual na tela do celular. Faz todo sentido. O desejo fútil pela medalha é a isca para criar uma salvação muito real, que é tirar a pessoa do sedentarismo. Exato da promessa das carruagens de bode, cervo e boi. Os diferentes veículos oferecidos na parábola são interpretados como os diferentes ensinamentos ou práticas iniciais fornecidos pela tradição budista, todos calibrados de acordo com a ambição de quem os recebe. Eles dão o que a pessoa quer ouvir no começo. Exatamente. Não são verdades últimas e absolutas, mas ferramentas imperfeitas e provisórias, usadas porque simplesmente funcionam na mente apegada. O Buda adapta a linguagem ao nível de desenvolvimento do ouvinte. Para aqueles 1000 monges super concentrados, a verdade cortante do Sermão do Fogo era a ferramenta exata. Já estavam prontos para aquilo. Já estavam. Mas para as crianças alienadas brincando com escorpiões, a ferramenta precisava ser um suborno irresistível. O pai não carrega o peso moral da mentira porque a alternativa de ser eticamente impecável resultaria em deixar os próprios filhos morrerem queimados no meio da sujeira. A compaixão dita a técnica, não o rigor acadêmico da verdade. Nossa, é muito forte isso. A união dessas duas fontes históricas nos deixa com uma síntese que ultrapassa completamente a religião e entra de vez no campo da análise do nosso comportamento diário. Com certeza. Para quem nos ouve, a lição central aqui reverbera fortemente naquilo que a gente chama hoje de economia da atenção. A vida focada exclusivamente na perseguição de sensações, de consumo compulsivo, do vício em reagir a toda pequena ofensa ou estímulo no ambiente, é a nossa própria mansão em chamas. E o diagnóstico sombrio que esses textos fazem da nossa psique é que, por conta própria, a gente raramente nota o cheiro de fumaça. O excesso de estímulo sequestra a nossa percepção ao ponto em que ambientes ou relações que estão drenando a nossa vitalidade emocional, tipo carreiras insustentáveis, redes de ódio, ritmos de vida caóticos, parecem perfeitamente normais. E qual o antídoto para tudo isso? O antídoto sugerido é o distanciamento consciente. A capacidade de cultivar o estranhamento que falamos antes, para observar os próprios impulsos sem obedecer a todos eles de forma reativa. É o exercício prático de olhar para a tela brilhante do celular, perceber os pilares da própria saúde mental apodrecendo ao redor e fazer a escolha ativa de soltar o brinquedo e caminhar para a porta antes do colapso final da estrutura. Uma baita tarefa, vamos combinar. E tanto. Bom, nós cobrimos o chão das ruínas e o resgate milagroso, e aqui chegamos à etapa final da nossa imersão de hoje. No entanto, enquanto a gente explorava a engrenagem da parábola, uma ponta solta na história salta aos olhos, e é uma provocação que merece ser carregada para reflexão depois que todo mundo desligar o áudio. Qual provocação? Pensa comigo. A grande tática salvadora funcionou. O pai usou a ilusão das carruagens magníficas movidas por bodes, servos de bois, para atrair os distraídos para a segurança. A casa virou cinzas e agora todos estão a salvo, respirando o ar puro do campo aberto. Sim, fim da crise imediata. Mas o que acontece no minuto seguinte ao alívio? As crianças olham para as mãos vazias do pai e inevitavelmente exigem receber os maravilhosos brinquedos que foram o único motivo pelo qual elas saíram da casa. Vai ter cobrança. Os carrinhos luxuosos, o suborno original não existem. A salvação só foi possível através de uma ilusão muito sedutora. Então, fica a grande questão para nossa audiência. Será que a verdadeira libertação final não significa apenas escapar do fogo, mas também ter a coragem de aceitar a perda e abandonar de vez as ilusões reconfortantes que nos salvaram no começo? Fica a reflexão.